Vamos para mais um vídeo aqui no canal, hoje falando um pouquinho mais sobre o Snell 11, fundo da Suno Asset, para você entender um pouquinho mais ali como que é esse fundo de energias limpas e você vai gostar bastante desse vídeo. Antes de mais nada, ia pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para estar sempre recebendo informação ali na sua tela sobre os fundos imobiliários. Bom, para você ter uma ideia um pouquinho antes sobre o que significa então um fundo de energias limpas. O fundo de energia limpa nada mais é do que um fundo focado em geração de energia fotovoltaica, ou seja, placas solares. Então as placas solares são as geradoras de energia e aí elas vão para a rede de transmissão de energia e depois lá no final na distribuição. Para quem conhece, né, aquelas ações, aquele setor de energia elétrica, vai saber muito bem o que são esses setores. Mas só para você ter uma ideia, então funciona uma cadeia desde a geração, a transmissão e a distribuição de energia elétrica. Isso basicamente é o que rodeia todo o setor elétrico, no qual o Snell 11 vai fazer os empréstimos de recurso financeiro para que esse recurso seja feito a geração de energia, a primeira ponta da cadeia. E o Snell 11 teve um avanço muito forte nos últimos meses do número de cotistas, isso devido a uma emissão que teve recentemente. Depois eu vou mostrar, até ali tem um pouco de recurso em caixa. Mas com esse avanço de cotista, será que o fundo de fato vai responder nos proventos e também no atual nível de preço que ele está? Vamos entender um pouquinho mais aqui agora. Vamos entrar aqui um pouquinho nas dívidas, né? As empresas às quais o Snell tem recurso emprestado para você entender um pouquinho mais. Então, olhando aqui, você vai ver aqui que na primeira imagem vai ter aqui 3,2% para Sanremo 1, 7,7% na Sanremo 2, entre outros ativos que tem aqui dentro. Nessa linha aqui do yield é o ativo, o valor ao qual está emprestado atualmente. Então, para você ter uma ideia da média ali, é inflação mais 25. Uma taxa bem elevada, é um nível bem agressivo de rentabilidade. Então a pergunta que fica é, será que vai haver constância suficiente para que esses pagamentos consigam ser consistentes e consigam responder a esse nível de endividamento? Essa é uma pergunta que fica. Se você for olhar agora na outra linha, você vai ver aqui que esses fundos, na realidade, vão responder por 30% do patrimônio líquido do fundo. Você vai ver ali que tem ali dentro 47% para o CRI solar. Então, 47% do fundo está dentro de um único CRI, que é a CDI mais 3,5%. Isso eleva muito o risco do fundo, porque eu tenho 30% dentro de outros ativos com taxas muito elevadas, com risco gigante, e na outra ponta eu tenho 45% dentro de um único CRI, a CDI mais 3. É uma taxa mais saudável, só que ao mesmo tempo o nível de exposição em risco dentro desse ativo é muito elevada, aumentando o risco do portfólio. E também, eu vou ter aqui na última linha, 22,7% do fundo dentro de caixas equivalentes, além de 3% em compromissadas. Então, esse caixa é justamente a emissão recente que está sendo alocada em ativos. Então, olhando hoje para esse aspecto do fundo ter dentro do seu patrimônio 186 milhões e estar valendo mais de 220 milhões, ou seja, a gente está vendo um valor patrimonial, aquele índice, o PVP, acima de 1, num cenário em que atualmente hoje a gente vai encontrar bons fundos em preços mais baratos, fundos já consolidados, fundos de mais de 5 bi de patrimônio, fica uma interrogação muito grande, porque a gente está hoje acima da patrimonial, e se caso tiver qualquer problema, qualquer fato ali dentro do fundo, vai impactar diretamente, e esse 1,20, se ele vem para baixo, não tem praticamente gordura para queimar, então vai queimar direto a carne, vai queimar direto o bolso do cotista. E um outro ponto importante, pessoal, olhando aqui para o resultado, né, do Snell, o que está vindo de fato ali para a geração de receita, vocês podem ver aqui que a gente pega o mês ali de fevereiro de 24, né, a gente vai ver que o resultado primordial aqui do fundo foi as compromissadas, né, foram as compromissadas. Então a gente vai vendo ao longo e olha para janeiro de 2025, o resultado da UFV, que é a unidade fotovoltaica, ele está sendo muito pequeno. Então a gente está vendo que o resultado e os proventos do fundo estão sendo advindos de outras fontes, né? Então isso acaba sendo um pouco mais complicado da gente conseguir mensurar, né, o risco, e a gente vê que meio que vai distribuindo algo que não pode ser tão consistente e o objetivo de fato do fundo. Então a gente vai olhar aqui também, ó, essa outra parte, né? A gente vai ver aqui que 0,3 centavos, né? 0, quase 0,4
é de fato a unidade fotovoltaica, o restante está vindo de compromissadas e de resultado não distribuído que vai se acumulando ali por cota. Então, esse cenário como um todo demonstra que o fundo não vem pagando devido à sua questão de fato de geração do objetivo do fundo, mas sim por algo que é do recurso financeiro que está dentro do fundo. Então, isso traz um pouco ali de inconsistência para aquilo que o fundo tem como objetivo. Olhando para o nível de proventos, a gente vê que o provento está regular, ali na taxa de 10 centavos por cota. Então, isso faz com que tenha uma regularidade, alcance ali o percentual de aproximadamente 14% ao ano. Então, isso traz ali um provento elevado em relação à Selic atualmente, mas como eu mencionei ali anteriormente, o risco acaba sendo elevado para uma taxa em que você muitas vezes consegue em outro fundo. Mas eu acho que mais do que isso é entender esse nível de risco, o quanto pode ter de impacto dentro da cota caso algo negativo surja no horizonte. Bom, pessoal, então sobre o Snell, é isso. É um fundo de papel que vai ter ali dentro hoje um percentual em caixa, um percentual alocado num único ativo e um outro percentual de 30% dentro de fundos com high yield. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, você vai estar sempre recebendo informações ali diretamente na sua tela. E muito obrigado por ficar até aqui. Um grande abraço, tchau, tchau.